Muitas vezes as pessoas entram no processo de emagrecimento e elas têm medo do final de semana. É como se durante a semana, né, de segunda a sexta-feira, elas estivessem fazendo ali tudo certinho e quando chegasse no final de semana, elas colocariam ali tudo a perder. Elas têm medo, né, de colocar tudo a perder. Elas têm medo de comer algo diferente e muitas vezes, né, ao adquirir esse medo de comer algo diferente, elas passam por aquele pensamento do tipo 8 ou 80. Tipo, nossa, eu fui no aniversário e aí eu comi bolo e comi docinho. Agora está tudo perdido e não tem como eu fazer mais nada dentro do meu processo de emagrecimento. As pessoas adquirem, né, esse medo aí, justamente por causa dessa questão, né, justamente pelo fato de terem adquirido aquela mentalidade de tipo, de segunda a sexta eu preciso de fazer tudo certinho e, né, pensarem que o final de semana é o final de semana do dia do lixo, sabe aquela questão de tipo, eu fico presa na minha alimentação saudável durante a semana, pra no final de semana eu enfiar o pé na jaca e eu comer tudo que eu devo e tudo que eu não devo comer. E aí, o que que acontece? Quando a gente adquire essa mentalidade, né, de ter o famoso aí dia do lixo, o que que acontece? A gente age naquela perspectiva de que segunda a sexta eu preciso de comer saudável, de segunda a sexta eu tenho que comer tudo certinho ali à risca e no sábado e no domingo eu tô, vamos dizer que liberta da minha prisão alimentar e eu tenho que aproveitar tudo que eu tenho direito, já que durante a semana eu não posso, né? Não posso porque a pessoa colocou aquilo na cabeça que ela não pode comer nada diferente e com isso, né, ela acaba comendo com aquela sensação de despedida. Tipo, eu tenho que aproveitar o final de semana para eu poder comer muito e, ao mesmo tempo, comer o que eu não posso comer durante a semana. E aí eu tenho que aproveitar porque vai chegar a segunda-feira e eu vou voltar para minha prisão alimentar novamente. Então, quando a pessoa entra para o processo com esse tipo de pensamento, é muito comum o quê? Que ela exceda muito nas quantidades durante o final de semana e ao mesmo tempo que ela não preze pela qualidade da alimentação dela. E isso é muito ruim para o processo. Por quê? Porque você não cria, né, uma boa relação com a sua alimentação. Você cria um processo de emagrecimento que é um processo de emagrecimento que é sofrido. Um processo de emagrecimento que ele é uma tortura de segunda a sexta e sábado e domingo é tipo o oba-oba, é tudo muito bom. E aí você já começa a sofrer no domingo no final do dia porque a segunda-feira vai chegar e que saco, eu vou ter que comer tudo aquilo novamente. Então a ideia é você deixar o seu processo de emagrecimento ser um processo de emagrecimento mais leve, mais prazeroso e deixar com que as suas refeições durante a semana sejam refeições que sejam ao mesmo tempo também prazerosas, agradáveis, porque é muito comum a gente deixar para fazer refeições gostosas só durante o final de semana. E por que não fazer isso durante a semana também, né? Por que não deixar a sua alimentação ser prazerosa e agradável durante a semana? Então, quanto mais leve, quanto mais prazeroso for, né, o seu processo de emagrecimento, não só durante o final de semana, mas também durante a semana, mais vocês vão conseguir amenizar esse medo aí da chegada do final de semana. Então, voltando naquela questão lá do dia do lixo, né, entendam que eu sou totalmente contra, né, essa terminologia aí do dia do lixo, porque primeiro que o alimento é o que nos nutre, a gente tá chamando alimento de lixo, né? Alimento não é lixo, né, gente? Então, assim, tem essa questão do nome, além de que, se você pensa, né, dessa forma, se você vê a alimentação do final de semana dessa forma, você não consegue atingir o seu equilíbrio, você fica nessa de restrição durante a semana e liberdade durante o final de semana, né? E a gente pode adquirir essa liberdade também durante a semana. A partir do momento que a gente muda a nossa mentalidade e a gente entende que tá tudo bem a gente comer o que a gente gosta, que tá tudo bem a gente emagrecer e dentro desse processo de emagrecimento, a gente inserir também alimentos que
são prazerosos e ao mesmo tempo são alimentos que às vezes não têm tantos nutrientes, mas a partir do momento que eu entendo que eu posso me permitir comer esses alimentos, tudo tende a fluir de uma maneira muito melhor, né? E se você deixa o seu processo de emagrecimento ser um processo de emagrecimento tranquilo, que não é aquele processo de emagrecimento que é sofrido, né, durante a semana, você tem o final de semana aí como algo a mais e você tende a lidar com ele de uma forma melhor. Então, entenda também, né, que a gente está num processo, né, a nossa vida, ela envolve o quê? A socialização, né? E um erro muito comum das pessoas é entrarem para o processo de emagrecimento e acharem que elas têm que parar de socializar. Por exemplo, eu tenho um almoço para ir no domingo e eu não vou porque eu estou no processo de emagrecimento. Gente, aprenda a se relacionar com a comida. Aprenda a manter o equilíbrio alimentar. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós dependemos dessa socialização. E se você inicia um processo de emagrecimento no qual você fica se privando de sair de casa, não socializa com as pessoas, esse processo ele não vai ser sustentável. Por quê? Porque a gente depende dessa socialização. Então, a questão é: você precisa de aprender estratégias que vão te ajudar a se socializar, que vão te ajudar a passar pelos finais de semana, que vão te ajudar a ir para os eventos sociais e encontrar aí o seu ponto de equilíbrio. Você não precisa de ir para um evento social e ficar lá vendo os alimentos passando na sua frente e não comer nada. Você não precisa de ir para um evento social e levar marmita. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso. Muitas vezes as pessoas pensam que para ir no evento social elas vão ter que levar a comida delas, tipo, vou fazer minha marmitinha porque chegar lá eu não vou poder comer nada. Não façam isso, pelo amor de Deus, não levem marmita para evento social. Vocês estão ali para poder socializar, tá? E vocês vão também aproveitar aquele momento ali para poder se permitir comer algo diferente e para poder se permitir comer algo que vocês gostam, tá? Então, o intuito dessa live é justamente falar sobre algumas estratégias com vocês que vão ajudar vocês a construírem aí e a entenderem melhor sobre essa questão do ponto de equilíbrio nesses eventos sociais e nos finais de semana. Por quê? Porque se vocês vão emagrecendo e, ao mesmo tempo, vocês mantêm a vida social de vocês ativa e, ao mesmo tempo, vão emagrecendo e aplicando as estratégias, vendo o que de fato funciona para vocês aí dentro do processo de emagrecimento, vocês tendem a ter um processo de emagrecimento que é um emagrecimento definitivo, onde você vai encontrar esse ponto de equilíbrio e depois vai ser tudo tranquilo. E um ponto que eu quero deixar muito claro para vocês é que o nosso corpo, ele depende de nutrientes todos os dias. Ele não sabe que dia é segunda, que dia é quinta, que dia é sábado e que dia é domingo. Então, mais uma vez eu reforço sobre aquela questão de que não é de segunda a sexta que você tem que fornecer nutrientes para o seu corpo e sábado e domingo não fornecer, né, nutrientes aí na sua alimentação. Não, não é isso. Para o seu corpo, todo dia é dia de receber nutrientes. Então, se liberte dessa mentalidade, né, de que segunda a sexta eu faço tudo certinho e sábado e domingo é oba-oba e só volto na segunda-feira, tá? Então, com essas estratégias que a gente vai falar aqui na live de hoje, vocês vão conseguir aí encontrar, né, esse ponto de equilíbrio e, ao mesmo tempo, vão conseguir desfrutar dos finais de semana, desfrutar dos eventos sociais de uma maneira aí muito mais leve, né? Amenizando aí aquele medo aí que a gente comentou no início da live de hoje, tá bom? Então, a primeira estratégia aí para vocês é para que vocês façam as suas refeições ao longo do dia normalmente. É muito comum as pessoas terem um evento social, por exemplo, no sábado, no final do dia, eu vou ter um churrasco. E aí, é muito comum as pessoas fazerem o quê? Ao longo do dia, restringirem a alimentação, porque sabem que à noite, né, no final do dia, vai ter lá, por exemplo, o churrasco. Então, a pessoa restringe para quê? Para chegar lá no evento social e comer mais. E muitas vezes restringe pelo fato de pensar assim, eu já vou sair fora, né, da minha dieta ali no final do dia, então eu preciso de controlar
ao longo do dia, para que dessa forma eu não estrague a minha dieta. As pessoas pensam assim, e isso está errado. Por quê? Se você não faz a sua alimentação habitual, não segue aí a sua rotina alimentar saudável ao longo do dia, o que vai acontecer? Você vai chegar lá no evento social com muito mais fome. E aí, se você tá com fome, você tem dificuldade de quê? De controlar a quantidade do que você vai consumir e, ao mesmo tempo, você tem dificuldade também de se atentar aí e fazer boas escolhas naquele determinado momento. Porque quando a gente tá com muita fome, a gente não tem muito essa percepção aí de qualidade, sabe? A gente quer comer o que tem pela frente. E da mesma forma, vai ser muito mais difícil para vocês conseguirem controlar também a quantidade. Acontece também dessa pessoa que restringe muito ao longo do dia para chegar lá no evento social, né? E às vezes conseguir, vamos dizer que não estragar a dieta, né? Com esse pensamento, dela chegar lá no evento social e ficar se controlando demais, no sentido de eu tô aqui, eu não posso comer nada. E aí a pessoa vai lá, come só um pouquinho e chega em casa morrendo de fome, né? Ou seja, ela restringiu muito ao longo do dia, chegou lá no evento social, não comeu tanto, né? Ficou naquilo de não posso comer, segurou demais. E aí chega em casa com muita fome, chega em casa lembrando dos alimentos, né, que tinha na festa, tipo assim, nossa, eu queria tanto ter comido aquele bolo e eu não comi, nossa, eu queria ter comido um pouco mais de churrasco e eu não comi, tô morrendo de fome. Então, fica aquela sensação de que, nossa, eu queria muito ter comido e eu não comi e agora eu ainda tô aqui morrendo de fome. Então, isso é muito ruim para vocês. Isso não deixa o processo de vocês ser algo sadio, ser algo gostoso e ser algo prazeroso. Então, se você já tem uma previsão, por exemplo, de um evento social, como eu dei o exemplo aí do churrasco, né? Por exemplo, no sábado, no final do dia, tudo bem, né? Siga a sua alimentação habitual ao longo do dia de forma normal. Por quê? Porque isso vai ajudar para que você chegue no evento social mais saciada, você não vai chegar com tanta fome. E se você chegar lá mais saciada, você vai conseguir controlar melhor as quantidades, assim como vai conseguir fazer uma melhor seleção dos alimentos que você vai consumir ali naquele determinado momento, certo? E aí, pensando nessa questão, né, de seguir a alimentação habitual, uma dica e uma estratégia muito importante para vocês é o fato de vocês fazerem um lanchinho antes de sair de casa. Gente, isso ajuda muito, muito mesmo, né? Por quê? Porque você já vai sair mais saciada. Então, o que vocês podem fazer? Vocês vão utilizar aí, por exemplo, um lanchinho que vai ter uma fonte de proteína. Então, por exemplo, você pode fazer uns ovinhos mexidos, ou pode fazer uma panquequinha. Pode utilizar aí um lanchinho que tenha também fonte de gordura boa. O que são as gorduras boas? Abacate, coco, azeite, castanhas. Dependendo do lanchinho que você fizer, se combinar, colocar uma fonte de fibra também é bem interessante. Então, por exemplo, aveia, linhaça, chia, tudo isso ajuda bastante vocês a garantirem aí uma boa saciedade. E como eu falei, se vocês chegam mais saciados no evento social, consequentemente você consegue também controlar melhor a quantidade do que você vai consumir, assim como você consegue controlar melhor também, né, a seleção dos alimentos a serem consumidos ali naquele determinado momento, tá? Então, assim, não deixem de fazer esse lanchinho antes de sair de casa. E aí, a gente vai agora, né, para nossa terceira dica, e que é uma dica, assim, muito valiosa e que ajuda muito. Dependendo do evento social, ou dependendo de onde vocês forem no final de semana, é interessante que vocês peguem um pratinho. Sabe quando a gente vai no restaurante, por exemplo, ou no barzinho e a gente pede, por exemplo, uma porção e aí o garçom traz os pratinhos pequenininhos? Às vezes a gente nem usa, né? Às vezes a gente pega ali o garfo ou pega o palito e a gente fica petiscando, não é? E isso faz com que muitas vezes a gente perca a noção de quantidade que de fato a gente consumiu. Então, quando vocês forem, por exemplo, em algum lugar que tenha a possibilidade de vocês terem o pratinho, utilizem esse pratinho. Por quê? Porque ali no pratinho vocês vão conseguir o quê? Porcionar o que vocês vão consumir naquele determinado momento. E se vocês estão visualizando e porcionando ali, vocês vão ter uma noção melhor da quantidade que vocês
vão consumir naquele momento e, consequentemente, vão conseguir equilibrar muito melhor. Porque se você tá ali petiscando, você perde a noção de quanto de carne que você comeu, você perde a noção de quanto de carboidrato que você já comeu, e aí como a gente está ali naquele determinado, né, evento, naquele determinado lugar, muitas vezes conversando, muitas vezes distraída, a gente se liga muitas vezes também no piloto automático, né? Toda hora vai lá e dá uma petiscada. E aí, consequentemente, temos uma tendência muito grande a perder aí essa questão do equilíbrio, né? E acabar muitas vezes excedendo em termos quantitativos. Então, se atentem para isso, né? E tenha aí o pratinho como um grande aliado de vocês, tá bom? Um ponto muito importante sobre aquela questão que eu falei até no início aqui do pensamento do tipo 8 ou 80, né? É muito comum as pessoas iniciarem o processo e aí comer algo diferente e pensar, nossa, comi pizza hoje, agora está tudo perdido. Então, acontece, por exemplo, comeu pizza no sábado à noite e aí alimenta esse pensamento do tipo, tá tudo perdido e aí agora eu só vou voltar na segunda-feira. Já tá tudo perdido mesmo, já comi a pizza, agora já era, eu vou aproveitar o domingão e vou comer outros alimentos aí que não são tão saudáveis e na segunda-feira eu volto. Não façam isso, tá, gente? Porque é melhor você ir lá e comer a pizza e retomar sua alimentação habitual no dia seguinte do que você ir lá e no dia seguinte, né, continuar comendo alimentos que são mais calóricos e que não são tão saudáveis. Vamos pensar que o prejuízo aí vai ser muito maior. Então, se você teve uma exceção na sua rotina e, por exemplo, eu me permiti ir na pizzaria e eu comi lá 2, 3 fatias de pizza naquele determinado dia, ok, na refeição seguinte retoma a sua alimentação habitual. Então, sempre tenham esse pensamento. Eu comi aqui, me permiti comer algo diferente, eu vou retomar a minha alimentação na refeição seguinte, tá? E aí, pensando nessa questão de se permitir comer algo diferente, tenham em mente que quando vocês fazem aí o planejamento de cardápio semanal de vocês, coloquem já, né, nesse planejamento o que vocês têm aí de previsão do que vai ter, por exemplo, de evento social. Então, por exemplo, eu fiz o meu planejamento de cardápio semanal, de segunda a sexta, coloquei lá todas as refeições, tudo que eu vou fazer, tudo certinho. Se você já tem uma visão e você já sabe o que vai ter de evento social naquela determinada semana, já coloca aquilo ali dentro do cardápio. Para quê? Para você já saber que naquele determinado dia, naquela determinada refeição, vai ser um momento onde você vai ter uma exceção na sua rotina, onde você vai se permitir comer algo diferente. O que eu recomendo aí para vocês pensarem nessa questão de equilíbrio é de 1 a 2 refeições que eu chamo aí de refeições livres, né? Onde você vai ter essa exceção. É seguindo aquela regrinha que eu comento muito aqui com vocês, da regrinha 90/10, né? Onde em 90% do meu tempo eu mantenho uma rotina alimentar saudável e em 10% eu vou ter a minha exceção, onde eu vou me permitir comer algo diferente. Então, façam isso e façam essas exceções também de forma planejada para que vocês consigam se controlar, porque é muito comum as pessoas também no decorrer do processo, elas, por exemplo, assim, fulano chegou lá no meu trabalho com bolo de cenoura. Eu vou comer esse bolo de cenoura hoje. Aí, depois de amanhã, vai ter uma festinha lá no trabalho, e aí já abre exceção de novo. Quando chega o final de semana, abre mais 2 exceções. E aí, começa a vir exceção atrás de exceção. E a exceção deixa de ser exceção e ela se torna o quê? Uma regra. Então, é muito importante que vocês visualizem melhor essas exceções e que vocês definam previamente quando vocês vão abrir essas exceções e ter essa visualização, né, dos eventos sociais que você vai ter ao longo daquela determinada semana, vai ajudar muito para que vocês consigam manter o equilíbrio alimentar, para que vocês consigam já saber se eu vou ter um evento social, então naquele momento ali eu vou ter uma exceção, né, eu vou me permitir comer algo diferente, e isso vai ajudar para que vocês consigam manter aí esse controle alimentar ao longo da semana de vocês. Então, assim, essas são as principais estratégias, né, para vocês conseguirem passar
pelos finais de semana sem ganhar peso. E a Ariane até comentou aqui, a Ariane é do Você Mais Magra em 21 dias, aprendeu todas essas estratégias e algumas outras lá dentro do programa e falou, né, que para ela o final de semana está sendo super tranquilo. E é isso que eu desejo para todas vocês que estão aqui me assistindo, para que vocês tenham um final de semana que não seja um peso na vida de vocês, mas que vocês desfrutem o final de semana de vocês da melhor forma possível, para que o final de semana seja algo a mais, que seja algo prazeroso, e não aquele final de semana onde você fica presa dentro de casa, onde você não pode sair porque você está no processo de emagrecimento, onde você não pode comer nada porque você está no processo de emagrecimento. Não, vocês podem e devem emagrecer comendo o que vocês gostam, se permitindo também comer alimentos e preparações que são diferentes e que, né, sabendo aí encontrar o ponto de equilíbrio, vocês vão conseguir inserir muito bem dentro do dia de vocês, vão conseguir inserir aí dentro dos finais de semana de vocês, tá bom? Então é isso, vocês têm alguma dúvida, vocês têm alguma colocação a fazer a respeito dessas estratégias que eu coloquei aqui para vocês hoje? Se tiverem, coloquem aqui. E, gente, um ponto aí muito importante sobre essa questão do final de semana é que eu passei aqui para vocês várias estratégias, né? E é comum de acontecer de, principalmente, assim, no início do processo, a gente ter várias estratégias em mãos, a gente definir que a gente vai aplicar algumas dessas estratégias e acabar o quê? Chegando no evento social e às vezes acontecer da gente exceder um pouquinho daquilo que a gente tinha se proposto a consumir, acabar aquela estratégia não dando certo, tá? Entenda que esse processo, ele é um processo de erros e acertos. Para vocês se adaptarem, para vocês se adequarem a cada uma dessas estratégias, vocês vão precisar de quê? De aplicar isso, né, dentro do dia a dia de vocês. Não é do dia para a noite que você já vai aplicar a estratégia e de cara ela vai dar certo. Vocês precisam de manter a consistência, ver o que está dando certo para vocês, o que vocês podem ajustar, o que vocês podem fazer para conseguirem aí, né, aplicar aquela estratégia para que ela funcione muito bem para vocês, tá? Então, assim, não deu certo de primeira vez? Não desista, tá? Porque pode ser que não dê certo mesmo da primeira vez, tá? Então, assim, deixe esse processo ser algo mais natural, porque muitas vezes a gente se cobra tanto no sentido de, nem não deu certo, não vai dar certo para mim. Não, esse é um processo de quê? De aprendizado, de erros e acertos. Não deu certo da primeira vez, o que eu posso ajustar para que da próxima vez eu consiga aplicar essa estratégia de uma forma muito melhor, né? E assim vocês vão vivenciando de forma que, com o decorrer do tempo, essas estratégias elas vão se tornar parte aí de vocês, vai se tornar algo muito, né, natural, tá? Mas isso vocês vão percebendo com o decorrer do tempo, à medida que vocês forem aí, né, aplicando as estratégias. Então, assim, não deixem de aplicar. Entenda que é um processo aí de erros, né, e acertos. Muitas vezes a gente vai errar, muitas vezes a gente vai acertar. E a gente tem que saber compreender, né, o porquê que a gente errou, o que a gente pode, né, extrair de aprendizado daquele erro ali, para que na situação seguinte a gente possa evoluir cada vez mais e aplicar aquele determinado aprendizado, tá bom?